3, 2, 1, acesso liberado. Meu nome é André Mesquita. Hoje eu tô sem o meu parceiro Vinícius, mas em breve ele vai estar de volta. Volta logo, hein, Vini? Hoje, sobre o que eu vou falar aqui com você nesse episódio. Prometo que vai ser um episódio bem objetivo, bem prático e direto ao ponto. A gente vai falar aqui sobre erros que você precisa evitar na sua comunicação. André, comunicação. Mas você está querendo dizer então que você vai falar aqui hoje sobre palestras, sobre falar em público presencialmente? Também. Mas o principal que eu venho falando muito, não é que é o principal, mas é um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje em dia, que é a comunicação voltada para o digital, para a internet. Se você quer fazer um evento presencial, não tem como você não usar a internet em algum momento para divulgar esse evento, para publicar partes do seu evento, para mostrar futuramente para potenciais contratantes. Então, aqui especificamente eu vou trazer muitas dicas que são voltadas para criação de conteúdo para a internet, vídeo. Porém, é claro que a base aqui é a oratória, é o que você vai falar em público. Então eu já quero aproveitar, pedir para você que é novo aqui no Acesso Liberado, se inscreva aqui, deixa seu like, porque o like fortalece muito o conteúdo aqui no canal. O like ajuda a gente a saber se você está gostando, se você tem interesse por esse assunto. E mais ainda, a gente precisa que você comente nos vídeos. Comenta o que você achou do conteúdo, comenta o que faltou, o que de repente você está passando em relação à sua comunicação, em relação à gestão financeira, desenvolvimento pessoal. A gente aborda esses assuntos aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, eu trouxe aqui 5 erros que você deve evitar na sua comunicação. E com certeza, você aprendendo a lidar melhor... É claro que erros a gente vai cometer na nossa vida, quando a gente está falando, não tem como fugir. O que a gente vai fazer é aprender com eles e ir melhorando. A cada novo conteúdo, a cada novo vídeo, a cada nova palestra, a gente vai aprendendo. E o que eu faço, André, para cometer menos erros? É se preparar, é saber do que você vai falar. Porém, tem um erro aqui que eu cometi muitas vezes. E às vezes ainda cometo, mas hoje é bem menos, porque eu passei a ter mais consciência desde quando eu comecei a desenvolver a minha oratória, a estudar a fundo sobre esse assunto, eu passei a ter mais consciência. Mas vira e mexe a gente acaba percebendo esse errinho. Que é o primeiro erro aqui, ó, é o vício de linguagem. O que é vício de linguagem, André? E como que eu posso lidar com isso? Como eu posso evitar o vício de linguagem? Vamos lá. O vício de linguagem, existem vários. O primeiro vício de linguagem que a gente mais conhece, que é mais comum, é o famoso... ou tem outro, né? O né? Então, posso falar o né, André, em algum momento? Então quer dizer que eu estou proibido? Não, você pode falar dentro do contexto. Por exemplo, se você ficar falando o tempo inteiro, então eu fui em tal lugar, né? E de repente eu conheci essa pessoa, né? E essa pessoa, né? Não faz sentido, porque você está contando algo que a outra pessoa que vai ouvir não sabe o que aconteceu. Então não faz sentido você ficar falando né o tempo inteiro. Beleza. Esse é um vício de linguagem. O que é o que as pessoas menos percebem, mas é o que mais cometem, acontece muitas vezes por causa de um simples ponto. Ansiedade, falta de consciência e não escutar o que você está falando. Então como que eu substituo o eu vou colocar outra palavra no meio? Não. Simplesmente você vai ouvir você falando Esse era um vício que eu tinha muito problema. Eu crio conteúdo na internet já tem mais de 8 anos. Você que está assistindo agora esse vídeo quando está sendo gravado, eu crio conteúdo na internet tem mais de 8 anos. E, cara, era muito difícil eu gravar um vídeo sem roteiro, mais espontâneo, sem ter o E como que eu fiz para me livrar disso? Eu ouvia o que eu falava. Então isso me ajudou bastante. Significa que eu não vou me pegar às vezes fazendo? Claro que não, acontece, é natural. A diferença é ganhar mais consciência. Beleza, então você vai passar a ouvir mais o que você fala. E o que vai entrar no lugar desse o silêncio. Não tenha medo de ficar em silêncio. Você vai perceber que no começo a sua mente vai querer que você coloque alguma coisa para preencher o silêncio. Porém, não precisa. E você vai ver que a sua comunicação vai ficar muito mais limpa.
Segundo vício não, eu falei dois vícios, tem um outro tipo de vício, no caso seria o terceiro vício aqui, que é você pegar uma palavra e ficar repetindo ela o tempo inteiro. Por exemplo, deixa eu falar, o tempo inteiro, sem sentido. Então, é importante aprender a lidar com isso, a cortar de vez isso da sua comunicação, tá? O tá também é um vídeo de linguagem que eu tinha por muito tempo. Eu falava qualquer coisa, tá. Então quando eu ia editar, porque eu que edito meus vídeos, eu tenho outros projetos, outros canais e tal, eu que edito lá, e eu cortava o tá, porque eu falava, André, por que você falou esse tá? É inconsciente, a gente não percebe, então a gente tem que passar a se ouvir mais. Se você quer que o outro te escute, você tem que se ouvir mais também. O próximo erro aqui, esse erro aqui é pra você que já tá começando na internet, mas não tá se sentindo você vai gostar de como resolver isso aqui. Mas antes eu quero falar pra você que eu e Vinícius, a gente preparou um material super especial pra você. É um e-book onde a gente tá falando das 4 atitudes que vão te ajudar a ir pro próximo nível. Dá uma olhada na descrição, já tá pronto esse e-book, é um presente que a gente tá dando pra você, você vai gostar muito. Eu não vou falar o bônus que tem lá, dá uma olhada na descrição, tudo que você tem que fazer é acessar a página, colocar lá, preencher seu nome, e-mail, WhatsApp, coloca tudo certinho pra você receber esse material e outras coisas, outros conteúdos muito importantes que a gente vai estar enviando pra você. Então agora, a gente vai pro próximo erro aqui, que a gente tem que evitar muito. Acontece... Se você for um iniciante, eu vou dar uma ressalva para você, tá? Esse segundo erro aqui é o parecer robótico. André, eu tô criando conteúdo para a internet, estou preparando meu conteúdo, até mesmo uma apresentação, só que o que está acontecendo? Eu não sou eu vou lá gravar, não sou eu, fico muito travado, como que eu faço para me soltar? Vamos lá. Em relação à apresentação, o que você tem que fazer? Quando você for, o segredo está na preparação, está na prática. Quando você for se preparar, você tem que falar como você fala no dia a dia. Na questão de conteúdo para a internet é a mesma coisa. A diferença é que muitas vezes quando a gente cria conteúdo na internet, a gente vai usar um roteiro, a gente vai seguir um roteiro. Não deixa somente querer seguir esse roteiro 100%, porque exatamente como está lá linha por linha, porque a gente não é aquilo, entende? Então o que você tem que fazer? Você vai ter que colocar no roteiro como você fala no dia a dia. Exatamente da mesma forma que você fala. E ir praticando. Antes de você gravar, leia o roteiro. E leia como você falaria isso normalmente, tá? Então, parecer robótico é um erro. Não é tão grave, mas se você não corrigir isso, a longo prazo vai ficar muito grave sim. Terceiro erro aqui, conteúdo sem conexão com o público. Então, quando você for criar um conteúdo, você tem que pensar no público, não no que você quer falar somente. Pensa em como você vai gerar uma conexão. Como que eu faço, André, para gerar conexão? Você tem que criar um conteúdo emocional, que se conecta, um problema que a pessoa está passando, uma solução que você chegou e a pessoa não conseguiu resolver e de repente com isso ela vai conseguir. Próximo erro aqui, esse erro aqui é muito... Assim, você não pode deixar ele passar batido e é muito comum, que é o erro de não aquecer. Você tem que aquecer antes, aquecer sua voz, o seu corpo, entrar num estado de espírito para fazer o conteúdo. Vamos para o quinto erro aqui. Mas como que eu faço para me aquecer, André? Pô, você já falou para não aquecer um erro, mas como que eu faço para me aquecer? Primeira coisa, é relaxar. É ler o roteiro, tá? É você falar novamente, repetidamente aquilo que você vai tratar no conteúdo. Não precisa ler o roteiro 100% toda hora. Você lê, dá uma passada, depois você lê mais um pouco, enfatiza alguns pontos, corrige o que tem que corrigir. De repente você colocou o roteiro de um jeito lá. O que você faz? Você, na hora de falar, fala de uma forma diferente. Prepara bem o seu corpo, de repente fazer uma respiração, uma meditação, isso é muito importante. Quinto erro, sua linguagem corporal. Não é só o que você fala, mas como você fala, o tom de voz, o volume, como está a sua postura. Então, o que você está mostrando, tá, na imagem. Então é muito importante você cuidar disso também. E agora, um ponto final aqui que eu quero que você guarde isso, tá? Na internet, quando você vai criar um conteúdo, existem formatos. Existe o formato em 16:9, que é esse aqui que está assistindo o vídeo, que é o vídeo normal, né? E existe o formato que está muito conhecido, está muito popular atualmente, que é o 9:16, que é o formato do corte, do shorts, do reels. Então,
cada formato, e tem a live também, que geralmente ou é em 16:9 ou em 9:16 também, mas aí a live é parecida com o vídeo, independente do formato da imagem, é parecida com o vídeo em 16:9. Então, cada formato vai ter a sua linguagem. Na live você vai falar mais natural, no vídeo você até pode falar mais natural, mas vai ter algumas coisas ali que você vai ter que ponderar. No vídeo em 16:9 você tem mais espaço, tem mais conteúdo, você pode melhorar a edição. Não necessariamente você precisa fazer uma edição muito carregada. E você tem o 9:16, que é o mais popular, que precisa ser um vídeo dinâmico. Você precisa ter um gancho inicial muito forte e você precisa entregar um valor durante o conteúdo, um valor, se for mais do que um, seja bem objetivo, não confunda o público. E você tem que ter uma chamada para ação, levar a pessoa para algum lugar, beleza? Então esses foram os 5 erros que você tem que evitar: vício de linguagem, parecer robótico, conteúdo sem conexão com o público, não aquecer, sua linguagem corporal, e entender que cada conteúdo tem um formato. Se você se interessou por esse conteúdo, baixa o e-book que a gente está disponibilizando para você aí na descrição. E comenta aí, eu trago mais vídeo, eu e o Vinícius, a gente vai gravar mais conteúdos falando sobre isso para ajudar você. O seu negócio, o seu projeto, de repente você está empreendendo algo novo, precisa se comunicar, precisa da internet, usar as redes sociais para isso. E nada melhor do que você passar uma imagem mais confiante, mais clara e mais objetiva, e direto ao ponto, mais assertiva para o seu público. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, compartilha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.